Olá, meus iluminados e iluminadas, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aventura de Erasmino, agora no capítulo 4 do livro Tambores de Angola. Eu sei que eu mostro essa aqui, que é o livro que eu estou estudando, mas o conteúdo é o mesmo, porque tem um livro mais novo, recente, eu até já mostrei para vocês aí em tela, que a capa é diferente, mas a história é a mesma, a história de Erasmino, que está passando por um processo de obsessão espiritual. Se você chegou aqui agora nesse vídeo, não acompanhou os anteriores, não tem problema, você vai conseguir acompanhar daqui para frente sem problema algum. Agora, se você quiser acompanhar desde o primeiro capítulo em que eu começo contando a história, porque quando na realidade eu não conto a história toda, não conto o capítulo inteiro, né? Eu faço apenas ali uma passagem rápida, pego os assuntos, os aspectos mais importantes que aconteceram naquele capítulo e trago à luz dos nossos conhecimentos, com entendimento espiritual, para que a gente possa entender que o que está no livro é exatamente aquilo que a gente pode colocar em prática na nossa vida também. O livro serve para isso, para nos ensinar. Por isso que a leitura é do bem. E aí, continuando o nosso capítulo 4, agora, Erasmino já está sendo perturbado, influenciado espiritualmente, e a espiritualidade está entrando em ação para auxiliá-lo, porque a sua avó, contei lá no capítulo 3, que a sua avó desencarnada está ajudando, né, como seu anjo da guarda, a cuidar dele. E pede à espiritualidade que o ajude nesse processo de desobsessão, esse processo obsessivo que está acontecendo com ele, perturbações espirituais. Então, nesse momento, a espiritualidade vai até a casa dele, a dona Nikita, que é sua mãe, está lá sobre o leito dele, orando por ele, para que ele melhore. Ele está deitado, completamente ali, atônito, sem saber o que está acontecendo consigo, porque ele não acredita em obsessão, espiritismo, nada disso. Ele vem de uma família católica. Então, para ele, tudo é físico, não passa disso. Só que ele não está entendendo o que está acontecendo. A partir desse momento, a espiritualidade chega à sua casa, aplica-lhe um passe para que ele adormeça. Porque a espiritualidade agora vai começar a investigar o que está acontecendo com ele. Não tem como a espiritualidade agir sem saber o que acontece na sua vida, no seu processo. A mesma coisa, você vai ao médico. Você chega lá, o médico pergunta o que você tem. Ele tem que saber o que está acontecendo, quais são os sintomas, para ele diagnosticar qual o melhor exame, melhor medicamento que vai poder amenizar aquele problema. Então, a espiritualidade está fazendo a mesma coisa. Chegou à sua casa, vai adormecê-lo através de um passe. A dona Nikita percebe uma mudança no ambiente e entra em prece também intuitivamente. E auxiliando nesse momento, se as pessoas soubessem, né, se todos soubessem o poder que uma prece tem, as coisas seriam muito diferentes. Então a gente sempre diz para as pessoas o orar e vigiai por isso, porque ele auxilia em tudo. Quando a gente faz uma prece sincera, pedindo ao alto, não precisa ser com palavras rebuscadas, bonitas, né, diferentes. Não, uma palavra simples, uma palavra de sentimento, uma palavra que sai do seu íntimo para Deus, para a espiritualidade, para o universo. E isso vai ser percebido e automaticamente vai gerar energia. Lembra que no capítulo 3, inclusive, eu falei que o pensamento gera energia, gera sentimento. Tudo que falamos, estamos verbalizando aquilo que está dentro do nosso eu. Então, quando a gente faz uma prece sincera, automaticamente as energias, os poderes emanados pela energia espiritual é revertido em proveito nosso. Então, se eu estou orando para um santo, se eu estou orando para Deus, ou seja, qual for a denominação, não importa. O que importa é aquilo que está saindo de dentro de mim, a sinceridade do meu coração, dos meus sentimentos. E é nesse momento que o Erasmino adormece e consegue se desdobrar, sair do seu corpo. Vocês sabem que todos nós saímos ao dormir do corpo, apesar de estarmos ligados por um cordão prateado chamado fio de prata, que permite com que a gente vá para onde a gente quiser. E a hora de dormir é a hora mais importante, porque é a hora do despertamento espiritual. É a hora que o espírito está livre dessa matéria densa que é o nosso corpo. Ele vai para onde nossos sentimentos mais desejam. Então, como disse Jesus, aonde estiver o seu pensamento, lá estará o seu coração. Se você deseja coisas boas, edificantes, querer aprender, a importância da prece, inclusive antes de dormir, é para isso, para que a gente possa ser direcionado a lugares bons. Mas se a gente está envolto de outras questões,
de trabalho, a gente vai parar no trabalho. Se a gente está envolto em questões de quero sair, quero ir para a noitada, quero zoar, quero beber, você acha que a gente vai para onde? Vai para um lugar onde nós desejamos. Então, se eu não posso sair, eu não posso sair porque eu tenho que trabalhar. Eu não posso sair porque a minha religião não me permite. E aí a gente fica com aquele sentimento de que, puxa, eu gostaria tanto de sair. Quando você dorme, você sai. E aí você vai parar onde? Lá na balada. Tá lá você. Tá lá curtindo junto com todo mundo. Por isso que esses ambientes nunca tá somente aquelas pessoas. Tá cheio de outras pessoas. Até porque nós vivemos num mundo tridimensional. Você já ouviu falar no multiverso? O multiverso nada mais é do que isso. É uma nova nomenclatura para algo que já existia, que é a Matrix. É onde nós vivemos atualmente. A Matrix é o local onde a gente vive. Não tem aquela pílula lá que é oferecida ao Neo, né? A vermelha e a azul, o conhecimento ou a ignorância? A ignorância nada mais é do que a falta do conhecimento. Ele tomou a pílula do conhecimento, conheceu o outro mundo. Se nós tivéssemos a capacidade de termos um óculos tridimensional que pudéssemos enxergar o mundo que está à nossa volta, nós veríamos os mundos trevosos, nós veríamos os mundos felizes, os mundos de pessoas que estão nos prontos socorros espirituais sendo atendidos. Então a gente vive num mundo paralelo. Esse mundo aqui, o mundo material, é porque a nossa matéria vive de acordo com o planeta em que estamos. Um mundo mais denso, onde a faixa vibratória está mais densa. Por isso que nós só enxergamos os nossos 5 principais sentidos: visão, olfato, tato, e assim vai, a audição, paladar. Mas quando nós aguçamos o nosso 6º sentido, a chamada intuição, o nosso terceiro olho, que está aqui entre os cílios, né, da testa, nós conseguimos fazer uma percepção maior do mundo em que vivemos, a percepção espiritual. Então não pensem vocês que quando desencarnamos, nós ficamos estagnados do outro lado, ficamos parados, só sentados, olhando para o nada, ou então gritando, chorando, sofrendo. Não. Existem pessoas trabalhando, no bem e no mal, não importa. Mas existem pessoas trabalhando. E aí o que acontece quando o Erasmino vai para o desdobramento em espírito, ser levado a um local trevoso, em que os irmãos que estão trabalhando no mal estão trabalhando a sua mente. E dessa forma a gente pode pensar que, mas existe um prédio, existe um local, existem profissionais? Claro que existe. Você sabe que aqui na Terra, tudo que existe na Terra é consequência trazida de lá do plano espiritual? Você já ouviu falar no Inferno de Dante? Onde Dante Alighieri conta uma história em que ele passa por um local trevoso e aquele local, ele detalha, ele virou até uma peça conhecidíssima, né, de teatro. Mas nada mais é do que ele, em desdobramento, passou por aquele local e viu tudo o que estava acontecendo. A mesma coisa é a existência dos vampiros. Como é que inventaram a ideia dos vampiros? Que sugam sangue. Então, mais para frente, quando a gente fala de processos obsessivos, que sugar essa energia, na verdade não é sugar o sangue, vir no nosso pescoço sugar o sangue, na verdade é sugar energias. É isso que os vampiros astrais fazem. Mas, no caso lá de Erasmino, continuando, ele está nesse prédio que é formado por pessoas profissionais altamente qualificados. Existem pessoas qualificadas profissionalmente lá do outro lado? Claro, gente. Tudo que nós levamos daqui, e a única coisa da qual levamos daqui, é o nosso conhecimento. Você sabia? Porque a gente não leva bens materiais. A gente não consegue levar nem nosso corpo, nosso cabelo, nada. Nada que é objeto, nada. Mas o que está aqui dentro vai tudo. Porque nós somos uma consciência pensante. Nós temos essa capacidade de levar tudo conosco. Então, se tudo que eu aprendo aqui, eu levo comigo. Para que na próxima existência eu já traga um conhecimento maior. Como você acha que acontece a evolução do nosso mundo? Simplesmente do acaso? Não, porque Deus colocou na mente das pessoas as capacidades. Ele vai escolher dentro de bilhões de pessoas, olha, você tem a capacidade de ser engenheiro, você de médico, você disso. Não, gente. Nós já viemos com uma presciência.
uma pré-concepção de tudo aquilo que nós já aprendemos em outras existências. É por isso que é muito difícil a gente separar o material do espiritual. Bom, eu pelo menos não consigo. Eu já tentei várias vezes pensar um lado racional, somente material, mas eu não consigo encontrar lógica nem justificativa, porque tem que ter um outro lado, tem que ter uma outra explicação. Como é que eu vou explicar para uma pessoa que uma doença mental é somente físico? Não há uma questão espiritual por trás disso. Não foi uma perturbação que ele sofreu numa existência anterior e que agora ele está resgatando o débito porque ele prejudicou a sua mente, prejudicou devido à sua conduta. Uma pessoa que foi sexólatra, por exemplo, como é que eu vou explicar para ela que ela desgastou tanto aquela máquina mental dela, o seu genésico, e que hoje ela precisa passar por perturbações mentais a tal ponto de que foi consequência do ato que ela cometeu na vida anterior? Como é que eu vou explicar que uma pessoa que nasce com um dom, não sei, uma criança hoje em dia de 3 anos já está tocando piano, falando em línguas estrangeiras? Como é que eu vou explicar isso? Ah, um dom de Deus. Mas Deus vai capacitar alguns e esquecer outros? Que Deus é esse? Que só pensa em alguns e esquece dos demais. Que dá qualidades melhores para uns e qualidades inferiores para outros. Que tem preferência por alguns e esquece outros. Não tem como, se Deus é único. E nós somos feitos dessa unicidade de energia. Então a gente tem que parar para pensar, como eu sempre falo, raciocinar. A questão da religião, ela é boa quando ela nos faz raciocinar em cima das situações. Não se deixar somente pelo o acaso, o dom de Deus, é o Espírito Santo. Não, a gente tem que raciocinar. O que leva à evolução da humanidade? O que faz uma criança já ter um determinado dom, já nascer tocando piano, já falar uma língua estrangeira, ou fazer qualquer outra coisa que às vezes para um adulto é mais difícil? Tem criancinhas já mexendo no celular e tem idosos que não conseguem nem entender a mudança de uma página ali na internet no celular ou entrar no aplicativo de banco. Então é a evolução espiritual, porque já traz esses conhecimentos que já existem de outras épocas. Já vivenciou isso. Se pararmos para pensar, isso não é de agora. Ah, porque estamos na transição, estamos na mudança para o 3º milênio. Não, isso já muito antes, da época das pirâmides. Lembra da raça adâmica, como fala em A Caminho da Luz, lá no livro de Edgar Armond? Se vocês não leram ainda, tiveram oportunidade, mais adiante a gente pode trazer esse estudo, que é importantíssimo a gente entender como surgiu a evolução e a revolução no nosso plano terrestre. Então lá eles falam das raças adâmicas, essas pirâmides, como que sem tecnologia, sem maquinário, sem pessoas ali para poder desenhar, computador, nada, conseguiram montar aquelas pirâmides que são gigantescas, extraordinárias, belíssimas. Da onde saiu essa mentalidade? Se nós não pararmos para pensar que já existiam ideias anteriores, pré-concebidas, e eles trouxeram isso com eles para implantar aqui. Então, já de muito antes, como eu ia continuando, vamos dar andamento ao estudo, né, do livro. Aí Erasmino chega nesse prédio e profissionais, psicólogos, psiquiatras, médicos estão ali, naquele prédio. Para quê? Para implantar chips na mente das pessoas, fazendo com que elas sintonizem aos pensamentos deles e façam exatamente aquilo que eles querem que seja feito. Então, grandes líderes são alvos muito grandes de obsessão. Obsessão coletiva, diversos tipos de obsessão. Isso é ponto-chave para eles, porque eles querem que a humanidade não progrida, fique estagnada. Só que eles esquecem que nós estamos numa fase em que o joio está sendo separado do trigo, como disse Jesus lá no Evangelho, entre a separação do joio e do trigo. Mateus narra exatamente sobre isso, em que é necessário que o joio cresça junto com o trigo para que eles, florescendo, possam identificar quem realmente é joio e quem realmente é trigo. Quem for joio vai ser jogado às trevas exteriores. Quem for trigo vai ser colhido e guardado no celeiro, o celeiro de Deus. Então, quando a gente vê muitas atrocidades, muitas coisas ruins, coisas acontecendo que a gente fica chocado,
coisas tenebrosas, muita exacerbação de coisas que chocam aos nossos olhos e aos nossos sentimentos. Não nos escandalizei-vos, não nos assustai-vos com isso, como já disse Jesus. É necessário que esses escândalos aconteçam, mas ai de quem os provocar. Jesus falou isso. É só prestarmos atenção nas palavras de Jesus. É por isso que ele veio para reformar todas aquelas ideias. Ele é o Novo Testamento de Deus. Então, se pararmos para analisar, tudo que está acontecendo ultimamente é a fase da turbulência, do furacão, para que quando a gente faz uma faxina em casa, quando a gente faz uma limpeza, o que a gente faz? Tira tudo do lugar, não é? Eu, pelo menos, sou assim, eu tiro tudo do lugar, quero limpar, quero tirar, eu quero ver nos mínimos detalhes os cantinhos, para deixar a casa como depois, naquele aspecto maravilhoso, com aquele cheirinho gostoso de limpeza. Mas para isso, é preciso fazer um auê dentro de casa, né? A mesma coisa está acontecendo no nosso mundo. Está tudo cada vez mais turbulento, mais pesado, e a gente fica desesperado, mas não tenha medo. Calma seu coração, ora, eleva seu pensamento a Deus, entende que esse é um momento de transição. E os espíritos estão com pressa. Por isso eles aceleram esse processo da maldade, da injúria, da injustiça, de tudo que a gente está vendo. Porque eles acham que eles têm que retrogradar o progresso da humanidade. Mas a espiritualidade está agindo o tempo todo. E é isso que vai acontecer no próximo capítulo, que a gente vai falar mais sobre a linha da Umbanda. Porque isso tudo vai ser desfeito. Isso tudo vai deixar de existir lá no plano espiritual. Erasmino agora está com esse chip na sua mente, estão tentando trabalhar para que ele enlouqueça de vez, para que ele perca a sua memória, viva numa época em que ele não está no momento presente. Mas a espiritualidade, como já está atuando, ela vai saber exatamente como fazer o processo. Tudo vai depender agora de sua mãe, Dona Nikita, que no próximo capítulo vai a um centro de Umbanda e nós falaremos mais sobre a Umbanda, que é uma religião linda, né, gente? Quando ela é bem trabalhada, bem entendida, ela é linda. E aí eu vou contar um pouco também por que eu comecei falando sobre esse livro de Tambores de Angola. Porque ele foi meu marco zero, mas você só vai entender no próximo capítulo, tá bom? Muito obrigada se você chegou até aqui. Não esqueça, compartilhe, deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito. Me ajuda aí, vai, deixa uma mensagenzinha. Qual livro você gostaria que eu falasse? Teve algum livro que você já leu, que você ficou encantado, que mexeu com o seu ser, que você falou, puxa, a partir daqui eu quero ser uma nova pessoa, quero seguir os exemplos que está aqui no que eu estou lendo. Abriu a sua mente, lhe transformou completamente. Ainda vamos fazer encontros filosóficos onde a gente vai bater um papo ao vivo, mas mais para frente. Deixa eu adentrar mais nesse mundo aqui tecnológico, que para mim tudo está sendo revolucionário. Um beijo, meus irmãos, muita luz no caminho de vocês. Jesus abençoe completamente.